Graça e paz, querido. Gostaria de meditar com você nesse momento na palavra de Deus nos Salmos de número 126. Diz-nos a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O Espírito Santo deseja ardentemente levar o povo de Deus a servir ao Senhor com alegria e júbilo. Quanto pesar deve haver no céu por testemunhar o manto de desespero e tristeza que tem coberto multidões de crentes. A palavra de Deus, no Salmo de número 100, versos 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Provérbios, capítulo 10 e verso 28 diz: a esperança dos justos é alegria. Já o Salmo de número 68 e verso de número 3 diz-nos o seguinte: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. O profeta Isaías, no capítulo 12, verso de número 3, diz: vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Já o Salmo de número 5, versos 11 e 12 diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em João, capítulo 14, verso 28, Jesus diz aos discípulos: se me amasseis, alegrar-vos-ieis. No Salmo 144, verso 15, o salmista declara: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos fazer a definição das palavras alegria, regozijo e felicidade. Primeiro, alegria. Alegria quer dizer satisfação, felicidade, regozijo de espírito, entusiasmo causado pela esperança. Regozijo quer dizer alegria em intensidade máxima, estar intensamente alegre. Felicidade quer dizer plena satisfação, prazer abrangente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantos cristãos você conhece atualmente que têm regozijo de espírito? Quantos cristãos você conhece que estão entusiasmados, que estão intensamente alegres, que estão em plena satisfação, que estão experimentando alegria em intensidade máxima? Ouça as palavras do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 22 e 23. Quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, regozijai-vos naquele dia e exultai. Sabe, meu amigo, se não fosse Jesus que houvesse dito isto, soaria totalmente ridículo. Mas lá está escrito preto no branco e bem claro: quando vocês forem rejeitados, perseguidos, expulsos, pulem de alegria, que isso seja a maior alegria, aproveitem. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar comigo na área de servi-lo com alegria e júbilo, tive dificuldades para enfrentar a seriedade deste assunto. Eu não entendia por completo a atitude de Deus. Fiquei imaginando qual a importância que isto teria.
comparado a todos os problemas dolorosos do mundo de hoje, como falsidade, contendas, inimizades, drogas, alcoolismo, violência, toda sorte de corrupção. Eu nunca tinha pensado muito sobre o quanto eu tinha de alegria e júbilo no meu coração. E daí? Pensei, muito bem, não experimento sempre a felicidade no meu andar cristão. Fico triste. Os problemas da vida às vezes me derrubam. O futuro é tão desanimador que às vezes deixa a gente deprimido e com medo. A alegria existe, acho que apenas não mostro. O ser humano, ele é assim. Deus não fica preocupado quando fico meio por baixo. Isso não é suficiente. Este assunto de servi-lo com alegria, júbilo, entusiasmo e regozijo é levado extremamente a sério por Deus. Na velha aliança, temos uma visão clara de quanto Deus leva a sério esta questão de servi-lo em espírito de júbilo. No Monte Ebal, Deus expressa uma terrível maldição que envolvia 6 tragédias: escravidão, fome, sede, nudez, falta de tudo, um jugo de ferro sobre o pescoço até o fim. E que pecado terrível poderia Israel cometer que trouxesse tamanha maldição, um pecado que lhe poderia destruir? Primeiro, claro, seria desobediência aos mandamentos do Senhor. Mas isto também: portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Deuteronômio, capítulo 28, versos 47 e 48. Eu vou repetir. Portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Você pergunta, será que Deus é tão severo assim em relação à alegria nesses dias da graça do Novo Testamento? A resposta é que Deus não nos julgará pelo que mostramos no rosto, mas pelo que Ele vê em nossos corações. É possível ter um rosto esgotado, cansado e ainda assim transbordar de alegria no homem interior. Mas é difícil esconder a alegria genuína do Senhor. Sempre que a glória de Deus toca a alma, ela afeta as afeições externas. Nos tempos do Velho Testamento, a unção fazia o rosto brilhar. Aleluia! O profeta Joel, no capítulo 1, versos 12 e 16, ele diz que chegaria um dia quando a alegria iria se apagar na casa de Deus. Já não há alegria entre os filhos dos homens, diz o profeta. Não está destruído da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Este apagamento da alegria e do júbilo dos crentes está evidente em todos os lugares para onde se olha atualmente. Muitos no povo de Deus se mostram tristes e abatidos, porque perderam a alegria do Senhor. Muitos cristãos parecem tão sós, entristecidos e temerosos quanto o incrédulo. Tornou-se um testemunho vergonhoso diante do mundo. E está mais do que na hora de todo cristão se perguntar: como estou servindo o Senhor? Qual atitude? Será que o sirvo só pelo medo ou pela obrigação? Estou trabalhando com o coração dividido? Será que já acostumei com ele? Será que possuo alegria indescritível?
Ou minha alegria e júbilo murcharam? Será que estou verdadeiramente entusiasmado e cheio de êxtase por conhecer a Jesus Cristo e saber que Ele é o meu Salvador? Será que diante dos ímpios sou um testemunho válido de que Cristo pode encher até transbordar o coração com a maior de todas as alegrias? Ou será que me tornei mais um cristão deprimido e preocupado? Será que existe alegria suficiente na minha alma para transbordar nas minhas ações e na minha conversa? Ou me tornei um murmurador, um reclamador, um difamador, como fizeram os filhos de Israel? Será que tenho sorrido ultimamente? Querido, lembre-se que alguns dias atrás, você, ao cumprimentar o teu irmão, a tua irmã, ao chegar no templo, ao colocar os teus pés porta dentro, havia um sorriso estampado no teu rosto. Havia uma alegria, havia algo que contagiava os outros. Algumas pessoas olharam para você e perguntaram, qual a razão? O que é que está te acontecendo? Você mudou, você é uma nova pessoa, você está recebendo algo diferente, o teu rosto está mostrando algo diferente. E eu gostaria de perguntar para você agora, se você for no espelho em tua casa, é a mesma alegria que está sendo expressa no teu rosto? Ou você está vestido com uma veste de tristeza, de luto e de derrota? Eu quero lhe dar algumas razões pelas quais a alegria está murchando. Primeiro, nós nos cansamos do caminho. Exatamente. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 22 e 24, diz assim: de mim te cansastes, ó Israel, me destes trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. O profeta Malaquias sofre com a situação trágica da casa de Deus nos seus dias. O povo de Deus estava entediado e a adoração tinha ficado monótona. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, verso de número 13. Em outras palavras, o meu povo se enjoou de mim, por isso fica se arrastando num culto monótono no altar. Os filhos de Deus caíram na rotina, seus corações não estavam mais lá. Eles estavam presentes no templo, mas os seus corações estavam longe do altar de Deus. Levavam ofertas para o altar com má vontade, sacrificavam animais doentes, fracos, aleijados. Os sacerdotes não faziam nada, nem mesmo fechar a porta do templo ou acender o fogo do altar. Usavam o ministério simplesmente para cobrir de penas o próprio ninho. Que situação triste, meu irmão! Ministros religiosos cheios de ganância, que nada mais eram do que prestadores de serviço. A adoração do templo era uma farsa. Como eram lentos, que caras aborrecidas eles tinham. Não havia vida, não havia entusiasmo, não havia alegria ou prazer. O coro, os músicos, os pastores, os presbíteros, os sacerdotes, todo o povo havia entrado em um jogo perigoso de hipocrisia. Era uma simples rotina religiosa. Cantavam hinos com o coração dividido, davam ofertas com o coração dividido, ouviam uma palavra dividida vinda de um ministro dividido e se alegravam com a ideia de acabar logo. Quanto mais cedo acabasse o culto, melhor era para eles. Eles se apressavam para ouvir o amém final e rapidamente saírem da casa de Deus.
Eram pessoas tristes e entediadas por haverem se entregado a um sentimento de futilidade e impotência. Malaquias 3,14 diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Para usar uma terminologia nossa, eles estavam dizendo: do que adianta isto? Para que serve se aplicar tanto para agradar a Deus e fazer o certo, se parece que isso não vale a pena? Por que praticar sacrifícios, jejuar, orar? Por que ser tão rígido e religioso? Não adianta nada, é chato. Nada muda. Minhas orações ninguém responde. E continua atolado em problemas. Não será essa exatamente as palavras que têm pairado sobre a sua mente e o seu coração? Eles haviam esquecido de tudo que Deus havia feito em suas vidas. Eles haviam esquecido de onde Deus os havia tirado. Eles haviam esquecido a história do seu povo, a história de Israel. Será que você não esqueceu também a história de sua vida? De onde Deus te tirou? Do lamaçal aonde você estava atolado, do lamaçal que você estava encharcado? Será que você não esqueceu de que você andou pelo vale da sombra e da morte? Que Deus te livrou da morte muitas vezes, que Deus te sustentou, que Deus te guardou, que Deus te protegeu, que os seus anjos estiveram acampados ao seu redor. Como não havia vida na casa de Deus e o altar era tão monótono, o povo simplesmente desistiu. Continuavam na rotina só porque temiam a ira de Deus. Continuavam indo à igreja só porque tinham de ir e tinham pavor de cada minuto que ficavam lá. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, será que não é exatamente o quadro, a situação que você está vivendo neste momento? Que retrato da situação de hoje! A igreja funciona e a programação continua se arrastando, mas não há alegria, não há entusiasmo, não há regozijo. Acabou o grito de vitória que saía da boca do povo de Deus. Creio que uma das coisas mais raras no mundo de hoje é uma igreja alegre e incandescente, tendo um homem no púlpito com algo que valha a pena ser dito. Sim, exatamente. E disso você pode ter certeza. Em qualquer lugar que houver uma igreja com a alegria e a liberdade do Espírito Santo, Satanás estará ocupado tentando levar esta igreja e o pastor para algum tipo de escravidão legalista e de tristeza. Satanás gostaria muito de chegar nesta igreja e acabar com a alegria e a felicidade. Vou repetir, gostaria, mas jamais poderá, porque uma igreja alegre é uma igreja revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 6 e verso de número 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Deus não vai permitir que nenhum de nós ponha a culpa da nossa perda de alegria e de júbilo no pastor ou na igreja. São privilégio e responsabilidade nosso ter e conservar a alegria do Senhor através de nosso próprio comportamento diante dele. Deus não aceitará desculpa nesta área. Paulo muitas vezes teve de se posicionar sozinho, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 16 e 17, ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta,
mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Aleluia! A Bíblia mostra inúmeras histórias gloriosas de pessoas que mantiveram alegria e regozijo em todas as provações, mesmo quando todos os demais tinham desistido. Israel inteiro estava murmurando e reclamando, exceto 2 homens de Deus, Josué e Calebe. Eles jamais hesitaram na fé e na alegria, apesar de todos os demais em derredor estarem se entregando ao desespero e à desilusão, dizendo que eles não conseguiriam, que era impossível eles entrarem na terra que Deus havia prometido, e eles próprios começaram a se enxergar como se eles fossem gafanhoto aos olhos do inimigo, e eles próprios se viam como gafanhoto aos seus próprios olhos. Josué e Calebe fez com que todos se calassem e disse: quem nos prometeu a vitória foi Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que nos fez passar pelo deserto, o Deus que nos deu alimento, o Deus que fez brotar água da rocha. Se Deus nos trouxe até aqui, não é para nós voltarmos atrás. Vamos tomar posse, Jericó é nossa. E a voz desses 2 homens de Deus, com o coração cheio de alegria e fé, fez com que as muralhas fossem por terra e eles se apoderassem das promessas que Deus havia feito para suas vidas. Ah, meu querido, Satanás fará de tudo para impedir as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Satanás fará de tudo para roubar a alegria do Espírito Santo do seu coração, mas eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, creia no Deus de Josué, creia no Deus de Calebe, porque ele nunca falhou e jamais falhará. Quando os líderes de todas as nações, junto com os líderes das igrejas e suas congregações, estavam se curvando diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor, Daniel e os 3 jovens hebreus alegravam-se no Senhor, inabaláveis na fé. Sadraque, Mesaque, Abednego saltavam de alegria na fornalha de fogo. Outros poderiam ficar choramingando, dizendo: não dá para enfrentar o sistema, não dá para resistir ao espírito deste mundo, não dá para desobedecer o rei Nabucodonosor, não dá, a fornalha vai nos matar. Mas eles permaneceram firmes, eles jamais hesitaram na fé e na alegria, apesar de todos os demais em derredor estarem se entregando ao desespero e à desilusão. Mas ainda hoje Deus possui um povo que não se curvará. Eles levantam suas cabeças em meio a todo tipo de tribulação e teste e se glorificam no Senhor. Brilham como belos exemplos de como a alegria do Senhor é possível em meio a qualquer provação. Não importa se é a fornalha, não importa se é a cova dos leões, não importa se são as pedradas, não importa o tipo de luta e de provação, não importa o tipo de tentação, nada poderá arrancar desses destemidos servos de Deus a alegria que o Espírito Santo tem colocado em seus corações. São os melhores testemunhos da fidelidade de Deus. Deus diz o seguinte em relação a eles: eles confiam em mim, por isso tem tanta alegria e júbilo. Aleluia! Bendito seja para toda eternidade o nome do Senhor. A nossa alegria e o nosso júbilo devem ser resultados de uma grande verdade bíblica. Estamos sob as asas protetoras de Deus. Há algum tempo atrás, meu irmão, nós estávamos nas trevas. Há algum tempo atrás, meu irmão, o nosso prazer era outro, mas hoje nós estamos debaixo das asas do Deus que criou os céus e a terra. No Salmo 63, verso 7 diz: porque
Tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Quero convidar você neste momento a voltar para debaixo das asas do Pai, a voltar para debaixo das asas do Senhor, a trocar esse canto de derrota, a trocar esse canto de lamentação por um canto de júbilo, por um canto de alegria. Não é de se admirar que Paulo diga: sinto-me transbordante de júbilo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 4. Como poderá alguém sob as asas protetoras de Deus permitir que a alegria e o júbilo se desvaneçam? É uma afronta contra Deus, um insulto à sua fidelidade. E é só porque não confiamos mais em sua proteção e no seu cuidado que deixamos que o desespero e a tristeza ocupem o lugar da alegria e da paz no nosso coração. Em segundo lugar, perdemos a alegria quando o medo cria raízes. Em 1 João capítulo 4, verso de número 18, ele diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O resultado da desobediência e da hipocrisia é sempre o medo. E o pecado não abandonado que leva o povo de Deus a tremer em sua presença e a perder toda a alegria e paz. Isaías, no capítulo 33, verso 14, diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Lucas nos diz que os não convertidos têm medo e que seus corações desmaiam de terror, alarmados pelas coisas terríveis que vêm sobre a terra. Lucas capítulo 21 e verso de número 26. Mas o medo que alarma o cristão é o resultado direto de se guardar pecado secreto no coração. Romanos capítulo 13, verso de número 4 diz: se fizeres o mal, teme. Quando Adão pecou, ele não conseguiu mais encarar a Deus. Ele se escondeu, vestindo o corpo com suor e lágrimas. Como foi triste o dia em que o pecado entrou no coração do homem. Perdeu-se a alegria. Servir ao Senhor com alegria e júbilo é absolutamente impossível se o pecado repousa na porta do coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2 e verso 9, ele diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Não é de se admirar que tanta gente esteja sempre deprimida e triste. Mostre-me um ministro com pecado não abandonado na vida e lhe mostro um dos homens mais tristes e infelizes da face da terra. Seu pecado destrói a alegria. Mostre-me qualquer crente em desobediência e lhe mostro uma pilha de nervos, torturado pela culpa, pela condenação, pela vergonha e pela dor, infeliz, triste, derrotado. Será que ficamos aborrecidos e com medo por estarmos sendo desonestos com Deus? Outra razão porque o medo cria raiz é alguma tribulação ou alguma mágoa não resolvida. Como Davi, há muitos cristãos que choram. Salmo 119, verso 143, ele diz: sobre mim vieram tribulações e angústias. Sim, meu querido, a pior coisa que tem é quando você permite que tribulações e angústias achem brecha na sua vida e no seu coração. Como dói ver uma bela criancinha sofrer. Como é triste ficar impotente enquanto um dos nossos queridos se acaba com câncer, ou por alguma outra doença mortal, ou pior, vê-los ficando amargos com Deus. Como é preocupante enfrentar um futuro incerto.
Um precisa de uma casa, o outro precisa desesperadamente vender uma casa. Alguns estão desempregados, outros vivem numa insegurança constante, pensando se não serão os próximos a serem despedidos. Por todo lado há problemas. Problema de saúde, preocupação com negócios, imóveis, emprego, educação, tudo conspirando para roubar do povo de Deus a sua confiança no Senhor e também sua alegria e júbilo. Somos advertidos para não fraquejar, deixando de nos alegrar na hora do sofrimento. Não podemos deixar que a dor roube de nós a alegria de Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, está escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 10, ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 8, ainda diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Isto é uma coisa forte. Foi escrito para aqueles que neste instante estão experimentando um período de sofrimento e angústia. Quero dizer mais ainda, isso foi escrito para você que está me ouvindo neste exato momento. Você que está triste, você que está desanimado, você que está abandonando o momento, que está correndo da situação, que está tentando entrar em uma caverna, que está tentando deixar o temporal passar. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor está contigo nesse temporal. Ele jamais te deixou e jamais te deixará. Neemias capítulo 8 e verso de número 10 diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja de eternidade a eternidade o nome do Senhor. Se você puder simplesmente confiar em Deus, crendo que Ele sabe exatamente o que está acontecendo e que Ele produzirá glória a partir de tudo isto, então a alegria retornará ao seu coração. Santos, estamos todos caminhando para a fornalha de fogo ardente. A Bíblia pinta um quadro desolador nos últimos dias. Ainda não vimos nada comparado com aquilo que está por vir. O futuro, falando do ponto de vista humano, é desesperador. Cristo preveniu a respeito da violência, guerras, terremotos por todo lado, fome, pestilências, coisas espantosas, irmão contra irmão, pai contra filho, grandes sinais no céu. Haverá perseguições, haverá traição, haverá ódio, perplexidade por toda parte. Lucas capítulo 21 e verso de número 26 diz: homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E esta perturbação que virá sobre a terra é uma armadilha, é um laço, pois um laço virá sobre todos que habitam a face da terra. Será nesse laço o começo das dores, que muitos do povo de Deus serão pegos despreparados, cairão fragilmente diante do ataque da inquietação e da dor. Se não temos alegria, não temos força. E acredite, irmãos e irmãs,
Vamos precisar de muita força para resistir a esses dias maus. É por isso que o Espírito de Deus está nos convocando para renovar a alegria da nossa salvação. Em terceiro lugar, a alegria está murchando porque somos ignorantes quanto à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 17, ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Poucos cristãos têm conhecimento da verdade sobre a liberdade e o sacrifício libertador do Calvário. Nunca deixaram que a cruz os livrasse do medo e da escravidão. Não conseguiremos nos alegrar e ser sumamente satisfeito em nosso relacionamento com o Senhor enquanto possuímos um conhecimento precário ou limitado quanto o que aconteceu na cruz do Calvário no momento que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Paulo viu a gloriosa revelação de uma cruz libertadora. Ela significou liberdade para ele. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 e 13, ele diz: irmãos, fostes chamados à liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes. Não é apenas aquilo do que fomos salvos que nos causa alegria. É aquilo a que somos levados. Nós não somos deste mundo, aqui nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é o céu, a nova Jerusalém, a cidade que as ruas são de ouro e o mar é de cristal, aonde não entrará qualquer um, não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas somente aqueles que venceram as tribulações desta vida, somente aqueles que suportaram as provações, mas continuaram sempre olhando para cima, porque é do alto que vem o socorro, bem presente na hora da angústia. Em Romanos capítulo 8, verso 21 diz: a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade significa libertação ou soltura da escravidão. Significa poder para escolher, independência de todas as forças de opressão. Em Isaías lemos: o Espírito do Senhor estava sobre Cristo para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías capítulo 61 e verso de número 1. Satanás não controla mais a nossa vontade. Não podemos mais dizer: não dá para evitar isso. Não! Devemos abandonar cada um daqueles pecados que nos assedia. Todo cativeiro, depois do arrependimento, é auto-infligido. Sim, a escolha é tua. A alegria se foi porque não aceitamos inteiramente a graça plena e gratuita de Cristo. Parece ser mais santificado continuar se arrependendo e confessando, agindo e se escravizando para provar nosso amor por Ele. Parecemos nos esquecer que uma vez tendo confessado os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Simplesmente não conseguimos compreender a verdade de que Deus não está zangado com os filhos arrependidos. Simplesmente não conseguimos crer que o Senhor se agrada do seu povo. Exultem de glória aos santos. Salmo 149, verso 4 e 5. Sim, há uma hora para se arrepender, mas também há a hora de se alegrar no perdão. Isto é claramente demonstrado na palavra de Deus. Esdras e Neemias assumiram a tarefa de reconstruir Jerusalém e restaurar a lei e a obediência em Israel. Jerusalém estava em ruínas, com os portões queimados e as muralhas estragadas e desmoronando.
O povo tinha ficado sem lei, desobediente e corrupto. Os ricos cobravam juros altos e levavam a nação à escravidão e à dívida. E pior de tudo, o povo se misturava com adoradores de ídolos, casando com mulheres pagãs. Deus estava prestes a despertar Sião. Um espírito de pesar e de genuíno arrependimento de coração breve seriam derramados sobre o povo. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, abriu o livro, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, leram o livro, a lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias capítulo 8, verso 1 e 8. A palavra de Deus foi exposta. O povo alegremente ouviu, entenderam, arrependeram-se. As escrituras registram: o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias capítulo 8 e verso de número 9. Eles choraram por seus pecados, choraram por sua apostasia, choraram por ter se esquecido de Deus, se entristeceram e se lamentaram em arrependimento. E apesar de que ainda haveria outras vezes para chorar, e apesar de que ainda havia muito a ser feito pelo Espírito Santo para levá-los a um ponto de completa obediência, mesmo assim, em seus corações, eles haviam verdadeiramente se arrependido e desejavam ir com Deus até o fim, desejavam ardentemente santidade e pureza. Ah, querido, depois do arrependimento sincero, depois de lágrimas verdadeiras, depois de verdadeiro quebrantamento, é hora de alegria e de júbilo. Neemias e Esdras se levantaram diante daqueles filhos de Deus que choravam e se lamentavam e proclamaram um dia de alegria e júbilo. Neemias capítulo 8, verso 9 e 10, eles dizem: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Você está se sentindo desanimado, você está se sentindo cansado, mas a palavra de Deus nesta ocasião para a sua vida é: a alegria do Senhor é a sua força. Ele te pega pela mão direita, Ele te levanta, não importa o estado que você se encontra, não importa se você está desanimado, não importa se você está pensando em parar. Nesse momento a mão santa do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel está sobre a tua vida, dizendo agora: eu te levanto, eu te coloco na posição certa. Chega de depressão, chega de dor, chega de culpa ou condenação. É momento de tomar posse da alegria conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para a sua vida. Neemias capítulo 8 e verso 12 diz: então todo o povo se foi a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A nossa alegria e a nossa felicidade também tem de vir de entendermos a mensagem que Deus tem para a libertação. Não precisamos compreender todas as doutrinas da expiação, da reconciliação, da propiciação, da graça, da santificação. Não, nada disto. Para vivermos alegremente no Senhor,
Tudo que necessitamos conhecer é esta verdade fundamental. Deus se satisfaz inteiramente com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa explicar ou compreender inteiramente, mas precisa entender que foi o suficiente. Era a única coisa que se fazia necessária. Deus agora, de todo o coração, alegremente, perdoa todos que se arrependem. Estamos reconciliados. Cristo fez a paz. Ele levou a ira de Deus que estava dirigida contra o pecado do qual nos arrependemos. Não se alegrar no perdão de Cristo, meu irmão, é duvidar que Ele tenha pago integralmente por nossos pecados. Este pecado é o pior de todos. Que o Espírito Santo lhe dê compreensão desta verdade. Somos chamados para a liberdade. Deus deseja que tenhamos abundância de alegria. Uma alegria que seja plena e completa, comprimida e transbordante. A palavra de Deus deixa perfeitamente claro que Ele deseja ardentemente ser desfrutado pelos seus santos, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. João capítulo 17 e verso de número 13. Profeta Isaías capítulo 35 verso 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroa a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por que você não aproveita neste exato momento em que o Espírito Santo está tocando em seu coração? Por que você não aproveita neste exato momento em que o Espírito Santo está trazendo à sua lembrança tudo o que Deus já fez na sua vida? Por que você não aproveita nesse exato momento em que o Espírito Santo está trazendo à sua lembrança tudo o que Deus prometeu para cumprir em sua vida, e juntamente comigo, curve a sua fronte, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, temos ouvido a mensagem da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A Tua Palavra, ela existe para que o homem de Deus não se perca. A Tua Palavra existe para ser lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. O Teu Filho arrependido está, porque o Teu Espírito Santo é quem nos convence do pecado. O Teu Espírito Santo é quem nos mostra aonde erramos, aonde caímos, e é o Teu Espírito Santo quem estende a mão e nos levanta novamente. A Tua Palavra no Apocalipse, capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O primeiro passo para a salvação, meu Deus, é o arrependimento. Esta é a exigência que o Senhor faz para que um homem alcance a salvação. Arrependimento não é remorso. Judas, quando traiu Jesus e sentiu tanto remorso que acabou tirando a sua própria vida. Ele sentiu culpa pelos seus atos, mas não arrependimento. Diferente de Pedro, que depois de negar a Jesus se arrependeu profundamente e teve a sua vida mudada radicalmente.
Arrependimento não é se emocionar. Arrependimento não é somente chorar. Arrependimento não é ir à igreja, ouvir algumas palavras e chorar, e sair de lá, virar a esquina e continuar praticando as mesmas coisas. Arrependimento leva a uma mudança de vida completa, leva a uma transformação genuína ao caráter de Cristo. Arrependimento é obra que o Teu Espírito Santo faz em nossa vida, em nosso coração. Teu filho, tua filha, neste momento está chorando. Não é por remorso, não é simplesmente por uma emoção. Está chorando porque está arrependido. Porque o teu Espírito está trazendo a lembrança de onde o Senhor o tirou, de onde o Senhor a tirou, de onde o Senhor o resgatou. O teu Espírito está trazendo a lembrança agora que as trevas por onde ele andou eram trevas densas, que ele era escravo do inimigo, ele era escravo de Satanás. E hoje, Pai, hoje ele é um soldado. Ainda que ele esteja ferido, ainda que ele esteja machucado, ainda que a alegria foi roubada de seu coração, mas ele não perde a sua posição de soldado de Cristo. E como soldado de Cristo, ele está reconhecendo agora o seu pecado. Ele está sentindo ódio pelo pecado. Ele está confessando a Ti agora o pecado. E ele está disposto a tomar uma atitude e abandonar o pecado que está trazendo tristeza ao seu coração. Que o Teu Santo Espírito derrame o bálsamo nesse coração agora. E que esse pecado seja esquecido definitivamente. Que o gozo, a alegria do Teu Espírito, a alegria da salvação, a alegria de saber, meu Pai, que o nosso nome está escrito no livro da vida, escrito pelo sangue de Jesus Cristo, que o nosso nome não pode ser apagado, que esta alegria possa reinar o coração do Teu filho, o coração da Tua filha. Oh, eu quero Te agradecer, porque este coração está batendo aceleradamente neste momento. Esse coração está saltando novamente, Pai. O gozo do céu está inundando esta vida novamente. A veste de tristeza, a veste de luto, de amargura está sendo substituída por veste de gozo e de alegria. E a partir deste momento, esta vida nunca mais será a mesma. E eu declaro isso e o faço em nome de Jesus. Amém.